Muito bem, muito bem-vindo todos que estão aqui, né, nos ouvindo. Como diz o nosso convidado, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando estão aí dentro das plataformas nos acompanhando. Tenho o prazer hoje de estar aqui com o Dr. João Pedro. O Dr. João Pedro já fez parte da equipe do Cotes Advogados, um dos grandes advogados que passaram aí pelo escritório, né? Chegou ali a vincular, ter o nome vinculado, publicação dos 500 mais admirados, entre outras coisas. Publicou livro com a gente sobre LGPD e hoje está em outros desafios que também envolvem questões de privacidade, questões de tecnologia, mas um modelo de negócio aí que vem crescendo bastante, que é aí o setor de bets, o setor de aposta. Então, muito bem-vindo, João. Bom, doutor Márcio, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar de qualquer coisa que envolve o doutor e o Cotes Advogados, uma grande escola para mim, uma grande pós-graduação, eu diria. Me ajudou muito a chegar onde eu estou, me ajuda até hoje a alcançar os mais altos patamares. É um prazer poder bater esse papo com você hoje aqui. Maravilha. Eu vou cortar o doutor, vou cortar até o João, porque para nós aqui é JP. Então, não tem, Perfeito. não tem como mudar. JP, a gente, na verdade, teve a ideia de fazer este episódio aí focado nas bets, em razão dessa crescente, né, desse movimento crescente que a gente percebe, não só no Brasil, né, hoje, acho que grande parte dos que acompanham aqui sabe que eu estou, hoje em dia, nos Estados Unidos, né, cuidando da operação aqui, e a gente vê aqui sempre foi um mercado extremamente aquecido, mas eu acho que no online teve esse crescimento. Acho que o mundo todo passa por isso e o Brasil não é diferente com as regulamentações, né? E atualmente você tem aí o desafio de estar dentro de uma dessas grandes bets, mas a gente está aqui para falar do setor. Então vamos começar devagarzinho, entendendo um pouquinho o porquê desse movimento, o porquê desse boom, o que gerou esse crescimento no sentido de investimento mesmo no setor de apostas online. Perfeito. Bom, a questão das apostas, né? Não só das apostas online, mas das apostas em geral, ela não é nova no mundo, né? O mundo, as pessoas pelo mundo jogam e apostam desde há muito tempo. Acontece que o movimento que a gente tem hoje é dessa digitalização, que a gente tem o movimento de digitalização para todos os setores, também para o setor das apostas, agora aqui no Brasil, apostas de cota fixa. E também um movimento de regulamentação, que eu acho que é o ponto-chave, né? A gente viu no Brasil, e todo mundo deve estar mais do que acostumado, com as péssimas notícias sobre apostas que a gente teve nos últimos anos, né? O Brasil foi inundado de casas de apostas num mercado até então não regulado, e isso trouxe muitos malefícios à sociedade. Nesse movimento, vem o Brasil, assim como outras jurisdições ao redor do mundo, regulando o mercado de apostas como algo inevitável, né? Eu estava lendo um artigo sobre o tema, sobre os argumentos contrários à regulamentação e como esses argumentos são mais falaciosos que verdadeiros. E, bom, eu acho que a grande questão, no fim, é que com a regulamentação a gente consegue ter um setor saudável, não só para a economia, porque para a economia é muito importante, mas para os próprios jogadores, para pessoas que buscam entretenimento nesse tipo de mercado, que é o mercado de apostas e afins. Uhum. Interessantíssimo. Eu lembro que o escritório está completando 13 anos, né, no ano corrente, e eu lembro que o segundo parecer que o escritório deu foi justamente isso. Eu estou falando, então, 13 anos atrás, um parecer na época de investidores brasileiros que, na época, queriam investir em aposta online, né? É óbvio que, naquela época, o parecer veio com a conclusão, né, da impossibilidade de se fazer isso em razão da não regulamentação ou da proibição legal na época, né, em razão da contravenção, né, e vários pontos ali do parecer eram abordados como o fato de estar hospedado em outra jurisdição, mas, querendo ou não, você explorando o mercado local, em língua local, com anúncio local,
é óbvio que você tem a sua operação dentro do mercado ali. E a gente vê todo esse movimento chegando a esse ponto. Mas desde aquela época tinha muito essa discussão que você colocou, né? É melhor regulamentar para tentar fazer disso algo bom, né, no sentido de gerar emprego, no sentido de tributação, né, de arrecadação, no sentido de dar mais alternativas até de entretenimento, enfim, como a gente vê em outros mercados regulados, né? Mas acho que tudo é uma curva de aprendizado. Qual que é o momento atual do Brasil dentro dessa curva de aprendizado? Bom, o Brasil, então, com o advento de leis aí nos últimos anos e de regulamentações e com a criação da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, iniciou todo um processo para regularizar a atividade dos operadores de apostas no Brasil. No último dia do ano passado, saíram as primeiras licenças definitivas e várias licenças temporárias para aqueles players que ainda precisavam cumprir alguns dos requisitos regulatórios. Este ano a gente já teve a publicação aí de diversas licenças definitivas. A gente está no momento de consolidação dessa regulamentação. Então a gente tem novas portarias sendo emitidas pela SPA, Ministério da Fazenda. A gente tem os players regulados entendendo como funcionam na prática essas regulamentações e a gente tem o principal ponto que é o combate ao mercado ilegal. Então, a gente está falando de tecnologia mais uma vez, né? Não adianta eu virar uma chave ou falar que, olha, no dia 1º de janeiro de 2025 começa o mercado legal, porque isso não vai por si só excluir todos os players ilegais. Então, a principal batalha existente neste momento são players legais, players que cumprem todas as suas determinações legais e regulatórias, e aqueles players ilegais que continuam atuando no mercado, continuam mantendo sites fora dos padrões, ou não atendem, não aplicaram para uma licença, não possuem uma licença e continuam atuando, né? O Ministério já me informou que derrubou aí centenas ou milhares desses sites, mas como a gente também sabe por trabalhar com tecnologia, a coisa mais fácil do mundo é eu replicar esse site num outro site, Então, ainda a gente está no momento de consolidação dessas normas. Como de fato fazer o mercado legal, o mercado regulado se sobressair ao mercado irregular. Este é o ponto-chave. Isso vai envolver várias coisas, né? Vai envolver a atualização dessas portarias e normas, vai envolver a criação de novas medidas. Então, agora o que se discute é o bloqueio dos provedores de pagamento que estão fazendo como meio de pagamento para bets, para players ilegais. Tem questões ainda relacionadas à origem desses fundos, a proibição de usuários desses serviços que gozam aí de benefícios sociais, entre outras coisas. Então, é um grande momento de estabilização das regulamentações, da verificação da eficácia do cumprimento disso. A Secretaria está em cima dos players regulares, né? A gente recebe demandas constantemente da Secretaria para garantir que atuamos na legalidade, e a grande batalha são os players regulados contra os ilegais, porque isso é um grande problema concorrencial acima de tudo. Perfeito. Bom, a ideia aqui é falar com todos os públicos, né? Então vamos começar aqui de forma mais para impactar o pessoal que não tem o nível de conhecimento com relação ao assunto, mas tem o interesse. Essa regulamentação ela deve ter criado uma estrutura governamental, né? Você fala da secretaria. Você poderia explicar para a gente mais ou menos como está estruturado ali a questão regulatória governamental, da estrutura governamental? Perfeitamente. Então, dentro desse arcabouço que começa com a Lei 13.000 alguma coisa e passa pela Lei 14.790, as diversas regulamentações, o que aconteceu foi a criação da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda como órgão regulador do setor de apostas. Então, administrativamente, quem decide sobre o setor é a SPA do Ministério da Fazenda. Para você ser um player legal, você tem que atender diversos requisitos regulatórios, apresentar diversas documentações sobre a empresa, sobre os proprietários da empresa, sobre a tecnologia aplicada, suas ferramentas, atender a diversos itens técnicos e formais documentais. Além disso, tem um valor a ser pago a título de outorga da licença, você tem que certificar todos os jogos, plataformas e integrações, tem que entrar com esse processo perante a secretaria. Após eles avaliarem tudo isso, se vocês estão de acordo, eles
lançam ali uma licença, se eu não me engano, com validade de 5 anos, né? Não há um limite no mercado, não só aqueles players que entraram no meio do ano passado com o processo de licenciamento poderão participar do mercado, isso fica a critério do governo, é basicamente como se fosse o exercício privado de um serviço que é público, porque as apostas foram regulamentadas como um tipo de loteria, apostas de cota fixa. Dentro disso, não são permitidos quaisquer tipos de apostas. Na verdade, o que a gente tem no momento como legal são apostas esportivas, que vai envolver a lista publicada pelo Ministério do Esporte, que é quem define quais são as modalidades esportivas que podem ser objeto de apostas, e também jogos de cassino online, jogos de iGame, né? Cassino online, tanto aqueles que tem um groupier dando as cartas, rodando a roleta, quanto jogos baseados também no gerador de número aleatório. E o grande ponto é que todos esses jogos devem ser certificados por uma autoridade independente, que também deve ser credenciada perante o Ministério da Fazenda. Interessante, né? Essa questão da certificação independente, né? É o que, pelo jeito, dentro da estrutura da regulamentação, vai ajudar o governo a se certificar que, principalmente, as questões mais técnicas estão sendo atendidas, né? Como é que funciona a atuação desse certificador independente? Perfeito. Para garantir que o mercado seja de fato justo, ou seja, para que o que você joga online de fato seja um jogo e não seja uma máquina para te roubar indiscriminadamente, você tem que certificar o seu jogo, a sua integração com a sua plataforma. Então, essa certificação ela vai validar que aqueles parâmetros que você exibe, que aquela chance ou probabilidade de ganho de fato ocorre, que aquele jogo ocorre de uma maneira legal, que ele corre dentro dos parâmetros. Ao redor do mundo, a gente vai ter diversas regulamentações que vão, inclusive, falar qual percentual mínimo ou máximo que você pode dar de retorno ao jogador. Eu não vou saber isso de cabeça para falar, mas cada jogo tem um percentual de retorno previsto, isso é certificado. A segurança da plataforma tem que ser certificada também, afinal, são empresas que movimentam muito dinheiro. Então, tem todo um arcabouço de requisitos técnicos, e eu ainda deixei de falar, quando eu falei de regulamentação, da parte de compliance, né? A gente tem a portaria 1143 de 2024, que traz N obrigações relativas à compliance, né? Obriga os players legais a ter uma estrutura de compliance muito robusta, localizada no Brasil, que inclua políticas dos mais variados níveis, normalmente baseada em risco, tanto para avaliar clientes, empregados, fornecedores, para garantir também a comunicação de ocorrências ou de suspeita de ocorrência de atividades ilícitas ao COAF, para fazer todo esse tracking do mercado. Não é uma das maiores preocupações do mercado, é justamente a sua utilização para lavagem de dinheiro. Então, foi criado um arcabouço de compliance, um arcabouço regulatório muito forte em cima disso. Quanto à questão financeira, também são regras muito rígidas. Então, basicamente, todos os dias, os players legais têm que enviar os arquivos com as transações do dia anterior para a secretaria. Isso vai mais ou menos de forma automatizada, são um sistema da Serpro que recebe esses arquivos são validados conforme entram, então em ordem de sequência, eles são validados, se não tem nenhum erro, passa pelo próximo dia e assim por subsequente, mas eles apuram esses resultados até para fins depois de verificar se o que está sendo recolhido está de fato de acordo, diariamente. Então, é uma marcação bastante pesada nos players do setor, né? São diversos tipos de obrigação que as mais variadas portarias trazem, a nível de tecnologia, a nível de compliance, a nível de jogo responsável, entre outras coisas. Interessante. Bom, me parece que isso acaba gerando inúmeras oportunidades para os profissionais também, né? Os profissionais passam a ter atuação aí em diversas verticais de necessidade das, vamos chamar assim, de casas de aposta ou sites de aposta, né? Aonde você vê aí mais oportunidade para os profissionais na atuação dentro desse mercado? Olha, doutor, é um mercado bastante aquecido e falta bastante mão de obra qualificada em todas as partes, né? E aí eu estou falando em todas as partes, são todas as partes. Por exemplo, todos os operadores de apostas são obrigados a ter um centro de assistência ao consumidor, né? Um saque, etc. E não é um saque comum, normalmente as empresas são multinacionais, ora localizadas na Europa, ora localizadas na Grécia, Malta, Austrália, vários desses países. Então, muitas das vezes, se requer que mesmo os profissionais de atendimento sejam bilíngues.
Temos também muitas vagas relacionadas à área de direito, né? Então, muitas empresas precisam de profissionais para cumprir essas obrigações de compliance. E é difícil conseguir, neste momento, pessoas que tenham já uma formação, afinal, é uma área, entre aspas, nova do direito e ainda maculada muito com um viés negativo de quem olha de fora. Temos vagas no mercado também a nível de tecnologia, segurança da informação assume um papel muito importante, TI em geral, né? Muita questão relacionada ao sistema é muito tráfego de informações online, privacidade também surge dentro disso, são relações complexas, mantidas com parceiros muitas vezes internacionais, uma grande ocorrência de transferência de dados internacional. Temos o marketing, que no Brasil talvez seja o marketing mais pesado dentro do setor de gambling no mundo. Então aqui a gente tem uma situação diferente do que ocorre em diversas outras localidades, onde os investimentos em marketing são maiores e qualquer um que nos ouve já deve ter percebido, é impossível você assistir 10 minutos de televisão e não ver 3 propagandas de bet e vai assistir um jogo e você vai ver mais outras 3, 4 marcas, aí até coisas que não tem nada a ver com apostas e afim, você vai ver isso. Então é um mercado de entretenimento que está bastante aquecido, posições interessantes em todas as suas vertentes, independentemente da formação do profissional. Tem muita necessidade no mercado e por ser um mercado novo, falta aquela mão de obra mais qualificada, que entende um pouco mais do business, que entende um pouco mais das suas peculiaridades, que talvez seja um ponto chave aí para quem deseja mudar de área ou tentar algo novo. Perfeito. Me parece bem interessante, me parece uma indústria nova a ser criada e, consequentemente, acaba gerando oportunidade para profissionais de vários setores, né? Agora, é interessante porque eu, tempos atrás, fui chamado para falar sobre o assunto, muito embora não seja a minha grande área de especialidade, de especialização, mas é óbvio que toda vez que a gente vai se pronunciar, a gente tenta, né, levantar informações necessárias para poder emitir algum tipo de opinião. E a entrevista era uma entrevista para a TV Cultura sobre um jogo, né? Eu vou dizer aqui porque estava na grande mídia, né? Então ali era sobre o jogo do Tigrinho, né? Existe uma diferença muito grande entre a aposta, né, e o jogo de azar, né? Entre aquilo que é legalizado, que está dentro da legalidade, e aquilo que é considerado ilegal. Você consegue definir para a gente a diferenciação entre a aposta legal e aquilo que pode ser considerado ilegal? Olha, doutor, hoje, na verdade, a maior diferença está entre o player que promove o serviço, tá? Porque, assim, tudo que está nesse mercado de gambling é aquilo que tem a alha, a sorte, como prevalente habilidade. Então, hoje, por exemplo, o poker não é mais um jogo de sorte. Hoje se reconhece o poker como um jogo de habilidade, como quase que um esporte, não sei se pode dizer um esporte, mas quase que um esporte. É um jogo que a habilidade prevalece a sorte das cartas que virão. Já no mercado de apostas de cota fixa, no mercado de gambling em geral, a alha, esse elemento sorte, ele é prevalente ao elemento habilidade. Então, por exemplo, apostas esportivas. As apostas esportivas são legais no Brasil, você pode aí usar qualquer dos operadores legalizados para apostar se o seu time vai vencer, se o atacante A, B ou C vai fazer gol, quantos cartões amarelos sairão, quantos escanteios e afins. Ainda que você consiga se basear em dados para fazer a sua aposta, o maior ponto ali ainda é a alha, ainda é a sorte. Pode ser que aquele cara que faz gol todo jogo não faça quando você apostou. Os jogos de cassino e de gaming, eles também seguem essa questão da alha. Então, são jogos em que um gerador aleatório de números vai definir se você ganhou, se você não ganhou, sua aposta de 20 centavos pode virar 10 mil ou 1 milhão, se você vai perder, na maior parte das vezes você vai acabar perdendo. Porém, a diferença está no player legalizado, né? O doutor mencionou o jogo do Tigrinho. Ele ficou muito famoso no Brasil e muito nessa fase pré-legalização ou pré-regularização do mercado. E, na verdade, ele por si só não é um jogo ilegal. Ele é um jogo de uma desenvolvedora conhecida, uma desenvolvedora que tem o jogo certificado e afins. Então, o problema não é o jogo em si, mas quem o promove. E eu explico. A gente tem dois tipos de problema. A gente tem o problema do player legal, que ele pode abrir um site, colocar um jogo lá que esteja do Tigrinho, ou que não seja, pareça esse é o segundo problema, e tudo bem, você vai jogar, você vai ganhar, mas aí você talvez não consiga sacar o seu dinheiro, porque aquele player legal abre um site de fachada. Então, o que acontecia era o seguinte: o cara abre
algumas máfias internacionais abriam e continuam abrindo sites legais no Brasil, ele paga alguns pseudo-influencers para promover aquilo, vem que a casa está pagando, aquele tipo de marketing agressivo e sem qualquer velocidade, aí as pessoas entram num esquema de pirâmide. Então, quem entra primeiro consegue apostar, até ganha, até retira, mas dali 2, 3 dias a casa cai, todo mundo que tem dinheiro depositado, ganha ou não ganha, jogado ou não jogado, perde tudo. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema é que a gente tem um mercado de falsificação de jogos. Então, eu falei de jogo certificado, de gerador de número aleatório, de garantia de retorno ao jogador em determinado percentual, coisas de mercado legalizado. No entanto, existem falsificadores de jogos. Então, o cara cria um jogo que parece o jogo que é legalizado, e tem jogos que são mundialmente famosos. O do Tigre é um, do Aviãozinho é outro, tem tipo Campo Minado, então são muito divertidos de jogar de fato. O problema é que quando você parte para um mercado irregular, para um mercado ilegal, você não tem certeza sequer que se aquele jogo é verdade. Então pode ser que o jogo seja feito para literalmente te roubar. Você não tem chance de ganhar, porque ele pode ser programado para que você não ganhe. No mercado legalizado, em razão de você ter que certificar, você ter que garantir os seus provedores, você ser o responsável disso, você ter meios de ser responsabilizado, isso já não tende a acontecer. A ideia é que os jogos sejam todos listos, todos certificados, que esses jogos, ainda que sejam feitos para que você possa perder na maioria das vezes, porque é um negócio de entretenimento, mas é um negócio, eles não são jogos que vão te roubar nesse sentido. Então, o problema não é o jogo do tigrinho, do peixinho, do aviãozinho, é mais como ele está sendo aplicado, como ele é marketado. Então, pô, antes da legalização, a propaganda vem comparando com investimento, comparando a ficar rico, quando na verdade isso é um entretenimento, isso não é um investimento. Jogue para se divertir, você não pode trocar o seu dinheiro do investimento para jogar, você não deve fazer isso, não tem garantia nenhuma de que você vai ganhar e provavelmente você vai perder. Aqui estamos jogando, o jogo é mais próximo da diversão, ele é 100% diversão e não é um investimento. E isso também muda com a regulamentação, né? Restrições ao conteúdo a ser publicizado, a ser utilizado como marketing, esse tipo de coisa. Perfeito, perfeito. Eu lembro, né? Nada é tudo tão novo, né? As coisas só se ganham uma nova roupagem, né? Porque tem riscos dentro disso tudo que você falou, que são riscos que a gente viu em questões que, no primeiro momento, parecem muito diferentes, como no caso dos marketplaces do e-commerce, né? Os marketplaces do e-commerce, lá no começo, né, de tudo que ainda era até então inovação, quantos marketplaces não quebraram, né, e ficaram com o dinheiro dos sellers, ou marketplaces que foram criados justamente para um esquema de pirâmide, né? Até então tudo funciona muito bem, até o momento que ele muda uma política lá de repasse de valor, aumenta o prazo que ele vai fazer o repasse para o seller, acaba fazendo ali um caixa e de repente, do nada, o site sai do ar. Não à toa, o Banco Central acabou regulamentando a operação de marketplace, justamente porque os marketplaces acabavam trazendo um certo risco para o mercado por trabalhar, digamos assim, com dinheiro de terceiro. É lógico que o exemplo aqui talvez não seja o mais adequado, mas foi algo que me veio à cabeça, inclusive marketplaces enormes, né, que estão figurando ali entre os maiores do país, com licença do Banco Central, correram o risco aí há pouco tempo de quebrar e muito seller ficar com o dinheiro preso ou, quiçá, sem ter a perspectiva de receber no futuro. Então, a gente vê que tudo é uma questão que se recria, né? A gente precisa nem achar que tudo é mil maravilhas, como também não dá para chegar à conclusão precipitada de que tudo é um problema, né? Se a gente já passou por outras situações e conseguiu achar o ponto de equilíbrio para que a gente consiga continuar criando situações novas, evoluindo, né? Eu acho que esse mercado é um mercado que merece, pelo menos, o benefício da dúvida, né? Pelo menos o benefício de nos questionarmos se, eventualmente, muito bem conduzido, isso pode gerar alguns frutos, né? Seja de arrecadação, de geração de emprego, seja de alternativa de entretenimento, né? Eu acho que tudo isso faz parte da inovação, né? Faz parte da transformação. Para fechar aqui, JP, como é que você vê aí o futuro
desse setor que, como você disse, está extremamente aquecido, dentro do Brasil, pelo menos. Perfeito. Bom, é um setor em ascensão, né? Agora que começa a operação regularizada, etc. e tal. Eu acho que para o futuro, eu acho que o primeiro ponto que deve ocorrer, ou que todos nós que estamos no setor lutamos para que ocorra, é uma melhoria de imagem, né? Quando a gente estava só nesse setor enquanto irregular ou não regulamentado, a gente não tinha a promoção de nada positivo relacionado a isso. Com a regularização, a gente tem benefícios positivos para além de financeiros ao governo e recolhimento e afins. Por exemplo, a questão do jogo responsável, né? Uma das questões que mais bate a legislação e as regulamentações são sobre a promoção do jogo responsável, a adoção de medidas para evitar problemas de ludopatia, a adoção de mecanismos para identificar jogadores que eventualmente tenham problemas de ludopatia e limitar o seu uso da plataforma, a opção de exclusão, de auto-exclusão dessas pessoas, exclusão pelas próprias plataformas, né, a utilização de mecanismos para identificar esses casos, e que a gente vê que funciona muito na prática, né, então eu acredito que o primeiro ponto para um setor, para ele ter mais sucesso ainda, porque na verdade, pelos dados, o sucesso econômico já existe, mas para que ele seja um pouco melhor aceito, essa questão da imagem, né? Das pessoas entenderem que, de fato, existem problemas e podem existir problemas relacionados, mas também existem problemas relacionados em outros setores muito bem estabelecidos, como o caso do álcool, por exemplo, e quando a gente viu a proibição do álcool nos Estados Unidos, lá na época de Al Capone, também não deu certo. A mesma coisa a gente pode aplicar para o nosso setor das bets, que, bom, a ludopatia não existe pela regulamentação, a ludopatia existe pela existência do jogo. Isso não é de hoje, é de muitos e muitos anos. Quando a gente não tem a legalização, a gente tem essas coisas acontecendo embaixo dos panos e as pessoas não ficam sabendo. Com a regulamentação, com a atuação de empresas legais, a gente pode ainda ter esse problema, assim como temos o problema do alcoolismo mesmo com o álcool sendo legal há anos, mas a gente também pode encontrar novos meios de enfrentar isso para que a gente tenha um mercado saudável de entretenimento. Então, eu espero que se consolidem as regulamentações, as leis, que a gente tenha um mercado mais seguro a nível de concorrência, inclusive, que os players legais consigam compreender na prática como aplicar toda essa regulamentação para a gente ter um ambiente concorrencial saudável e que, mais do que tudo, aqueles players ilegais sejam removidos do mercado para o bem da sociedade como um todo, né? Esses players ilegais, eles comprometem não só o setor legal, mas eles trazem problemas às pessoas. Em geral, eles não geram empregos no país, eles também não geram regulamento ao Estado, e eles causam muitos problemas às pessoas em vários níveis. Eu espero, então, que a gente tenha uma maior consistência como setor, a sua estabilização, e que com o desenvolvimento disso surjam ainda mais normas, que sejam mais regulamentados os pontos que precisem ser, que a gente tenha uma melhor adaptação, para garantir que de tudo que a gente leva seja a maior parte benefícios, ainda que correndo risco de alguns poucos pontos prejudiciais. Muito bem, me parece que não é o álcool, não é a aposta que gera o problema, né? Parece que, na verdade, uma sociedade doentia tem os seus problemas explicitados quando existem essas alternativas, né? Então, não sei se a gente está dentro daquela máxima, ao invés de matar o cavalo, seria melhor matar o carrapato, né? Então, se o pessoal está com dependência aí a dopamina e procurando dopamina em diversas possibilidades existentes, né? O fato de ter algumas possibilidades que estão dentro da legalidade só vai ser uma questão de opção para quem já está com problema, e isso é uma questão muito mais de saúde pública do que qualquer coisa. Muito bem, muito obrigado, JP, pela participação, sempre um prazer. Parabéns pela carreira, parabéns aí por toda a dedicação, né? O JP é um daqueles profissionais que eu costumo dizer que leva um pouquinho do nosso DNA, né? Aquele típico neurótico no bom sentido que não sabe fazer de qualquer forma. Então, eu sei da sua dedicação, o quanto que você mergulha de cabeça naquilo que te motiva, que te desafia, né? Sei que o assunto é um assunto interessantíssimo, apesar de você não ter deixado de lado as suas outras expertises, excelentíssimo profissional na parte de crimes e fraudes digitais, na parte de privacidade de dados, então acho que isso só agrega. Sabe que daqui do nosso lado a gente torce muito por você e sempre que precisar a gente está aqui à disposição.
Doutor, eu que agradeço a oportunidade, para mim é sempre um prazer, como eu disse, passar pelo Cotas Advogados para mim foi uma escola, uma faculdade, uma pós-graduação, me lançou para voos ainda mais altos. É um prazer inenarrável estar na sua presença, como de costume, você é um grande mentor para mim, muito obrigado pela oportunidade. Imagina, JP. Agradeço a todos aqui que estão conosco. Fiquem antenados. Os próximos episódios trazem assuntos também aí interessantíssimos, parte de governança de inteligência artificial para desenvolvedores, né? Questões aí que os desenvolvedores de IA precisam começar a se inteirar de padrões regulatórios, né? E inteligência artificial na parte de aquisição. Aqueles que estão aí adquirindo inteligência artificial também têm um nível de conhecimento do que efetivamente deve ser analisado, perguntado, documentado quando da aquisição de inteligência artificial. Então, agradeço a todos, até uma próxima oportunidade. Um abraço.